O sucesso substitui todos os argumentos. A ciência não é uma ilusão, mas seria uma ilusão acreditar que poderemos encontrar noutro lugar o que ela não nos pode dar. Qualquer um que comporte-se acordado da mesma maneira que se comporta nos sonhos será visto como louco. Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. O pensamento é o ensaio da ação. Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Qualquer coisa que encoraje o crescimento de laços emocionais tem que servir contra as guerras. O primeiro humano que xingou o inimigo em vez de atirar-lhe uma pedra foi o fundador da civilização. Nenhum ser humano é capaz de esconder um segredo. Se a boca se cala, falam as pontas dos dedos. Desejo é o impulso de recuperar a perda da primeira experiência de satisfação. A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. Aonde quer que eu vá, eu descubro que um poeta esteve lá antes de mim. A tendência para a agressão é uma disposição inata independente, instintiva no homem, constitui um poderoso obstáculo à cultura. A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. O ego não é o mestre em sua própria casa. A incapacidade de tolerar a ambiguidade é a raiz de todas as neuroses. De erro em erro, vai-se descobrindo toda a verdade. O falso é, às vezes, a verdade de cabeça para baixo. Só os fatos da infância explicam a sensibilidade aos traumatismos futuros e só com o descobrimento desses restos de lembranças, quase regularmente olvidados, e com a volta deles à consciência, é que adquirimos o poder de afastar os sintomas. Se dois indivíduos estão sempre de acordo em tudo, posso assegurar que um dos dois pensa por ambos. A ciência moderna ainda não produziu um medicamento tranquilizador tão eficaz como são umas poucas palavras bondosas. O Estado proíbe ao indivíduo a prática de atos infratores, não porque deseja aboli-los, mas sim porque quer monopolizá-los. Aqui fica uma grande incógnita que não consegui descobrir, mesmo após 30 anos de estudos sobre a alma feminina: o que quer a mulher? A voz do intelecto é calada, mas não recua até conquistar alguma audiência e, em última instância, depois de intermináveis repúdios consegue seu objetivo. Este é um dos poucos aspectos sobre o futuro da humanidade em que cabe uma certa dose de otimismo. O homem enérgico e que é bem-sucedido é o que consegue transformar em realidades as fantasias do desejo. Não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais, somos também o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos, somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos, sem querer. Que contraste perturbador existe entre a inteligência radiante de uma criança e a frágil mentalidade de um adulto mediano. A verdade a 100% é tão rara como o álcool a 100%. Sob a máscara do esquecimento e do equívoco, invocando como justificação a ausência de más intenções, os homens expressam sentimentos e paixões cuja realidade seria bem melhor, tanto para eles próprios como para os outros, que confessassem a partir do momento em que não estão à altura de os dominar. A maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade, e a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. Cada um de nós tem a todos como mortais menos a si mesmo. Disse Platão que os bons são os que se contentam com sonhar aquilo que os maus fazem na realidade. As minhas capacidades ou os meus talentos são muito limitados. 0 em ciências naturais, 0 em matemáticas, 0 em tudo quanto seja quantitativo. No entanto, o pouco que possuo e que se reduz a pouca coisa foi provavelmente muito intenso. O sonho é o primeiro membro de uma série de formações psíquicas anormais, entre as quais a fobia histérica, as obsessões e as ideias delirantes devem, por motivos práticos, interessar ao médico. Como veremos, o sonho não reivindica uma tal importância. Mas com isso seu valor teórico só é acrescido.
Quem não for capaz de explicar a origem das imagens do sonho buscará em vão compreender as fobias, as obsessões, as ideias delirantes e exercer sobre elas uma influência terapêutica. O narcisismo das pequenas diferenças é a obsessão por diferenciar-se daquilo que resulta mais familiar e parecido. É absolutamente normal e inevitável que a criança faça dos pais o objeto da primeira escolha amorosa. Porém, a libido não permanece fixa nesse primeiro objeto, posteriormente o tomará apenas como modelo, passando dele para pessoas estranhas, na ocasião da escolha definitiva. Desprender dos pais a criança torna-se, portanto, uma obrigação inelutável, sob pena de graves ameaças para a função social do jovem. Não me cabe conceber nenhuma necessidade tão importante durante a infância de uma pessoa que a necessidade de sentir-se protegido por um pai. De erro em erro, vai-se descobrindo toda a verdade. Há numerosos indivíduos civilizados que recuariam aterrados perante a ideia do assassínio ou do incesto, mas que não desdenham satisfazer a sua cupidez, a sua agressividade, as suas cobiças sexuais, que não hesitam em prejudicar os seus semelhantes por meio da mentira, do engano, da calúnia, contanto que o possam fazer com impunidade. O contraste entre a psicologia individual e a psicologia social ou das massas que, à primeira vista, parece muito significativo, perde muito de sua nitidez quando examinado mais atentamente. Onde abundam as dores brotam os licores. Todos os sonhos têm um sonhador como centro. Os sonhos são absolutamente egoístas. A humanidade progride. Hoje somente queimam meus livros, séculos atrás teriam queimado a mim. Longe de ser o juiz implacável de que falam os moralistas, a nossa consciência é, pelas suas origens, angústia social e nada mais. Não existe regra de ouro que se aplique a todos, todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. O sonho é a estrada real que conduz ao inconsciente. A popularização leva à aceitação superficial sem estudo sério. As pessoas apenas repetem as frases que aprendem no teatro ou na imprensa. Pensam compreender algo da psicanálise porque brincam com seu jargão. Não desejo suscitar convicções, o que desejo é estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu descobri foi o método científico que nos permite estudar o inconsciente. Não posso imaginar que uma vida sem trabalho seja capaz de trazer qualquer espécie de conforto. A imaginação criadora e o trabalho para mim andam de mãos dadas, não retiro o prazer de nenhuma outra coisa. O novo sempre despertou perplexidade e resistência. Cada pessoa é um abismo. Dá vertigem olhar dentro delas. A maldade é a vingança do homem contra a sociedade pelas restrições que ela impõe. É o resultado do conflito entre nossos instintos e nossa cultura. O destino toma, para cada um de nós, a forma de uma mulher. Mentes criativas são conhecidas por resistirem a todo tipo de maus tratos. Ao tomar uma decisão de menor importância, eu descobri que é sempre vantajoso considerar todos os prós e contras. Em assuntos vitais, no entanto, tais como a escolha de um companheiro ou profissão, a decisão deve vir do inconsciente, de algum lugar dentro de nós. Nas decisões importantes da vida pessoal, devemos ser governados, penso eu, pelas profundas necessidades íntimas da nossa natureza. O demônio do homem é o que nele há de melhor, é o próprio homem. Não se deve empreender coisa alguma de que se não goste realmente.